Quando foi que a gente parou de pedir colo? Oi, eu sou o Marco, eu tô tentando ser a voz que eu sempre quis ouvir. Se você precisa de um conselho, uma fofoca ou de alguém que já passou ou tá passando pelo que você tá vivendo, me leve com você. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Eu tô bem, tô muito feliz de estar voltando a gravar. Tive 2 semanas difíceis que eu não consegui gravar, mas estou retornando e pretendo tentar manter, né, a periodicidade, a constância também. E hoje eu queria elaborar sobre um assunto de uma vivência. Eu sempre trago coisas que eu vivi pra cá. Eu tive uma conversa com uma amiga em que eu falei pra ela, né? E aí, amiga, vamos se encontrar pra conversar. Fazia muito tempo que a gente não se via. E ela me respondeu assim: amiga, a gente pode até sair, mas eu não quero conversar. Porque eu tô passando por um momento tão difícil que sempre que eu converso eu choro. E aquilo foi bem direto. Eu entendi naquele momento, né? Que não era o momento dela conversar. Ela não queria conversar sobre assuntos profundos. Como ela mesma falou. Ela queria se distrair um pouco e, sei lá, elaborar sobre outras partes da vida. Aquele assunto não era o momento daquele assunto. Mas aquilo me incomodou muito. E eu não falo de incômodo de tipo, eu queria muito conversar, ou então eu fiquei muito curioso, não. Me incomodou ela achar que chorar seria um problema. Em um segundo momento eu falei com ela sobre isso. Que caso ela precisasse, ela podia apenas chorar. Chorar até o momento em que o choro cessasse. Até o momento em que ela percebesse que tinha chorado o suficiente. Aquilo me incomodou nesse lugar. Dela achar que não poderia chorar, ou que o choro dela não seria válido, ou que não seria resolutivo. Até porque não precisava resolver nada naquele momento. E com o passar dos dias eu fui elaborando esse pensamento sozinho. Fui pensando muito nisso, por que aquilo me incomodou e como eu de fato via aquela situação. E durante uma conversa com a minha mãe, a gente não estava conversando sobre esse assunto em si, mas sobre essa temática do choro, da autorregulagem. E eu tava me lembrando da questão de regulação emocional, como a gente ajuda outras pessoas a se regularem. E eu entrei nesse assunto com a minha mãe e eu falei pra ela, mãe, você sabe por que o bebê pede colo? Sabe por que o bebê chora e pede colo? Aí ela respondeu que, quando ele quer alguma coisa. Aí eu falei, mas você entende a questão biológica disso? Por que bebês fazem isso? Porque pra mim, meu Deus, é uma das maiores habilidades que a gente desenvolve. A gente nasce com ela, na verdade. É uma das maiores habilidades que a gente nasce. E a gente perde conforme vai crescendo. Conforme a gente vai virando adulto, tornando-se adulto, a gente perde uma habilidade muito importante, que é a de pedir colo. O bebê, quando ele pede colo, ele não tá só fazendo birra, pirraça, ele tá pedindo regulação emocional. O toque físico tem efeito regulatório. Os bebês não nascem com a capacidade neurológica de se regular emocionalmente. Quando o bebê pede colo, ele tá pedindo ajuda. É muito importante quando o cuidador acalenta o bebê, porque ele consegue se regular, porque o corpo funciona dessa forma. É como se a gente emprestasse regulação emocional uns para os outros. Não só bebês, pessoas adultas também conseguem. Às vezes, durante uma crise de ansiedade, um momento de estresse, a gente consegue emprestar regulação ao outro, porque acalma. Acalma. E o bebê consegue se regular, expressar o que quer. Você pode perceber que geralmente é assim. Primeiro o bebê chora, ele é acolhido e após ele se regular, ele consegue talvez não verbalizar, mas demonstrar o que precisa, qual necessidade precisa ser atendida. E é muito importante essa parte do acolhimento. E durante a vida adulta a gente perde isso. Não sei, talvez por uma pressão social, um contrato social não verbal de que na vida adulta esse pedir colo se torna fraqueza, se torna como se a pessoa fosse menor por não estar dando conta de se regular naquele momento, sendo que é uma necessidade básica do corpo.
Nem sempre a gente vai conseguir se regular sozinho. É importante que a gente saiba fazer isso sozinho? É muito importante. Mas nem sempre a gente dá conta. O abraço, o toque físico ainda ativa os mesmos efeitos que ativam no bebê, ativam na pessoa adulta. A redução do cortisol, o hormônio do estresse, ainda acontece da mesma forma. A estabilização do ritmo cardíaco é como se os corações sincronizassem. A gente ainda consegue prestar regulação. Só que na vida adulta é como se fosse feio um adulto pedir isso, sendo que muitas vezes é o que a gente mais precisa. É olhar pra alguém e dizer: eu não faço a mínima ideia do que eu quero agora, do que eu preciso pra resolver o meu problema, mas eu só quero chorar. E provavelmente no final eu vou querer um abraço, um aperto de mão, qualquer tipo de toque físico que faça eu me sentir seguro. Todos nós, não é uma experiência única, singular. Não, todos nós temos esse sistema, essa função de precisar, às vezes, de ajuda para se regular e de poder ajudar na regulação do outro. Pedir colo na vida adulta é isso, é pedir emprestado regulação emocional. Durante uma crise de ansiedade, a gente consegue ajudar alguém, talvez não com toque físico, dependendo da situação, mas se mantendo calmo e mostrando que aquela pessoa tá segura para ser vulnerável naquele momento. E eu acho que o que eu mais queria passar para essa minha amiga, era isso, de dizer: amiga, você está segura pra chorar o tempo que for necessário. Acho muito legal. Acho que é um dito popular de que o choro sempre cessa. Mas de fato, por mais que a dor, ela dure, ela seja contínua, ela venha como ondas derrubando a gente muitas vezes, mas o choro cessa. E chorar não é demérito. É muito importante poder chorar, sabe? Poder ser vulnerável. Dizer: eu preciso de umas horinhas chorando. Eu espero muito que você que está ouvindo esse podcast tenha esse espaço para ser vulnerável, para pedir colo, e que você entenda a importância de, às vezes, pedir colo. E talvez nem sempre a gente vai conseguir pedir isso de uma forma bonita, de uma forma assim que nos agrade, que não nos envergonhe. Mas é muito importante que a gente saiba pedir colo e que a gente entenda a importância dessa habilidade. O colo é o primeiro laboratório de regulação emocional do ser humano. A criança, ela só consegue explorar o mundo e lidar com frustrações porque em determinado momento ela aprendeu que existe um lugar físico, o colo, e emocional, o acolhimento, onde ela pode voltar para se regular, para se reorganizar. E a mesma coisa é pro adulto. É muito importante pra gente saber que existe um lugar para voltar. Saber que existe um lugar onde dá pra ser vulnerável, onde dá pra ser fraco. Sabe, tudo isso que socialmente não é bem visto. A questão da fraqueza, da vulnerabilidade, da dependência. É importante que a gente tenha esse lugar. Porque em algum momento a gente vai ser fraco, a gente vai ser vulnerável, a gente vai ser dependente. É inerente ao ser humano. Eu tô realmente muito feliz com esse episódio. Eu tava pensando nele já há dias. Fazia dias que eu queria exorcizar, sabe? Tirar esse... compartilhar isso, né? A verdade é essa, eu queria muito compartilhar isso com vocês. Sobre acolhimento, colo. Falar da importância disso. Durante a pesquisa para esse episódio, que eu fui me tocando do quanto que é importante essa habilidade. Saber pedir colo. Às vezes nem saber, né? Porque às vezes, como eu disse, nem sempre a gente vai conseguir pedir colo de uma forma bonita. Mas ter a consciência de que pedir colo é necessário. Muito obrigado se você me ouviu até aqui. Eu sou o Marco Moreira em todas as redes sociais. A rede social do podcast é Me Leve Com Você. Eu sigo muito feliz em estar produzindo isso aqui. Compartilhe com os amigos para que a minha voz consiga chegar em mais pessoas. Até o próximo episódio e tchau, tchau, pessoal. Continue me levando com vocês.